Fala pessoal, Renan Proença aqui. Estamos começando aqui a resolução da Canguru 2020, primeira aplicação nível S. Para quem não sabe, nível S é para ensino médio, certo? Só que ensino médio especificamente o terceiro ano. Então, o nível J, que já está tudo resolvido aqui no canal, foram as duas aulas anteriores de Canguru, já está resolvido no canal, é para primeiro e segundo ano do ensino médio. E o nível S é para apenas o terceiro ano do ensino médio. Como o nível S é um nível que, para explicar as questões, demanda muito mais tempo, eu acabei dividindo em três aulas, sendo essa aqui a primeira. Na primeira, eu vou resolver as questões de 1 a 15, na segunda, eu vou resolver as questões de 16 a 25, e na terceira, eu vou resolver as questões de 26 a 30, certo? Para ficar mais ou menos equilibrado o tempo, já que a dificuldade vai aumentando. Então, hoje aqui, a gente vai resolver 15 questões da Canguru nível S 2020, primeira aplicação. Beleza? Vamos começar já direto. Aqui, ó, logo na primeira questão, já vou abrir aqui pra gente poder começar. Espera aí. Só deixa eu mexer aqui no pincel. Pronto, vamos lá. Então, ó, primeira questão diz o seguinte, ó. Qual é a soma dos dois últimos dígitos do produto de 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1? Tá. Seguinte, ó, uma coisa de a gente perceber logo de início é que 5 vezes 2 dá 10. Ou seja, por ter um 5 e ter um 2 ali no meio, obrigatoriamente a gente sabe que o dígito das unidades dessa multiplicação é 0. Porque tendo 5 e um 2 vai ter um 10, e sendo um 10 ali no meio da multiplicação, então o número vai ser múltiplo de 10 e portanto ele termina com 0. Então a gente já sabe que termina com 0. Então, beleza. Então, ó, o 2 vezes 5 a gente pode resumir que é um 10. Beleza. Vamos lá, vamos continuar aqui, ó. 4 vezes 4 é 16. Vezes 2 é 32. Então, beleza, vezes 32. Vamos deixar aqui do lado. E o que sobrou? Sobrou esse 3 vezes 3 que dá 9. E o 1 esquece, porque o 1 não acabou não dando nada. Então, beleza, então aqui já ajudou a gente. Perceba que quando a gente for multiplicar 10 por 32, vai dar 320. Deixa eu ver porque não trocou aqui. Deixa eu trocar a cor só rapidinho, porque eu esqueci de trocar a cor, senão não vai aparecer para vocês. Ó, 10 vezes 32 dá 320. Como a gente quer apenas os últimos dois logaritmos, ó, os últimos dois dígitos, então a gente pode esquecer o 3 do 300. Então a gente ficou com 20 vezes 9. E 20 vezes 9 dá 180. Como a gente quer os últimos dois dígitos, então é 80. E qual que é a soma? A pergunta da questão é qual que é a soma. Então 8 mais 0, 8. Resposta, letra D. Então, tá aí a questão número 1 já para vocês, beleza? Então vamos abrir já a questão número 2. A questão número 2 diz o seguinte. Uma formiga andava 5 metros todos os dias para ir do ponto A ao ponto B em linha reta. Então, beleza. Então, em linha reta, ela andava 4 metros. Cadê? Não, 5. Peraí, deixa eu marcar aqui, ó. 5, beleza. Deixa eu deixar outra cor. 5 metros. Então, esse aqui é o percurso em linha reta, né? Um dia, o Joãozinho colocou neste caminho 2 caixas de 1 metro de altura cada uma. Agora a formiga anda na mesma reta ou acima dela, tendo que subir ou descer os obstáculos, conforme a figura. E a pergunta é quanto ela precisa andar para ir de ponto A a ponto B a partir de agora. Correto? Tá, uma coisa bem importante você perceber é o seguinte, ó. Ó, se eu pegar esse pedacinho aqui até ela chegar à caixa, esse pedacinho aqui em cima que ela anda até chegar na outra caixa, o percurso que ela anda lá em cima da última caixa, esse pedacinho aqui depois de descer e esse pedacinho depois de descer, ele nada mais é do que basicamente o mesmo trajeto que ela fazia antigamente, quando eu considerei só o caminho em linha reta, sem considerar os verticais, os horizontais. O caminho horizontal é o mesmo. Então quer dizer que toda essa parte que eu coloquei de azul ali é 5 metros somadas. Então vai sobrar pra gente só a altura, o quanto ela vai ter que subir e quanto vai ter que descer. Ela não vai ter que subir 1 mais 1, vai ter que subir 2, vai ter que descer 2. Então no total ela vai andar 5 metros na horizontal, mais 4 metros na vertical, ou seja, vai ter que andar 9 metros. Resposta letra B. Então, questão número 2, simplesmente isso. Bora para a questão número 3 já. Questão número 3 diz o seguinte. Renato marcou 2 pontos A e B na reta numerada conforme a figura. Qual dos pontos P, Q, R, S ou T dessa reta é o melhor que melhor representa o produto AB? Vamos ver então. Ó. Então, ó, pode ver que tanto A quanto B são números menores que 1. Porque o 1 está aqui, ó. São números menores que 1. E a gente tem uma característica.
Quando a gente multiplica um número que é menor que 1, por exemplo, a gente tem um A multiplicando um B, sendo tanto A quanto B menor que 1, então esse A vezes B, que é esse A vezes B, ele vai ser menor que A e que B. Certo? Basicamente isso. Por quê? Explicando. Bem, a gente está multiplicando A e B. Imagina que A vale 1. Imagina que A vale 1 e que B vale menos que 1. Quando a gente multiplica um número que é menor que 1 por 1, ele se mantém o mesmo número. Agora, quando a gente multiplica um número menor que 1, vou colocar um número aleatório aqui, por um número que é também menor que 1, este número resultante vai ser menor que vai ser menor que ambos, vai ser menor que o menor número. Consegue entender? Porque se a gente multiplicasse ele por 1, o menor número por 1, ele seria ele mesmo. Como a gente estiver multiplicando por um número menor que 1, vai ser menor que ele. Então, o produto AB, a gente sabe que o produto AB ele é menor que A e B sozinhos. Ou seja, olhando para A e B na posição ali, ó, então o único número que vai sobrar pra gente, desculpa, as únicas posições que não sobram pra gente é a posição Q e a posição P. Porém, os números a gente também sabe o seguinte, eles são maiores que 3/4, ou seja, eles são maiores que 0,75. E são menores que 1. Quando a gente multiplica dois números muito próximos, que é um dos números muito próximos, dificilmente eles vão ser tão pequenos assim. Por uma questão de lógica, eles vão estar no lugar da letra aqui, porque não tem muita lógica também você multiplicar dois números que são relativamente próximos e o resultado ser tão distante. Isso não tem tanta lógica. Então, a resposta vai ser letra aqui, portanto. Letra B. E a gente eliminou o R e o S porque devido a essa condição aqui, tá? Devido a essa condição aqui, ó, a gente acabou eliminando o R e S de cara. RST, na verdade, eliminou todos eles. Sobrou só o P e o Q, mas por lógica vai ter que ser o P. Vai ter que ser o Q. Certo? Número 4. Número 4 diz o seguinte, ó. O gráfico em pizza ao lado refere-se ao transporte de alunos para uma universidade. O número de alunos que vão de carro é aproximadamente o dobro dos que usam transporte público. Tá? Aproximadamente o dobro. Vamos ver quais situações que ocorre isso, ó. Se a gente pega o 47 e o 24, o 47 é aproximadamente o dobro de 24. Se a gente pega, por exemplo, o 11 e o 24 é aproximadamente o dobro de 11. Se a gente pega o 11 e o 6, o 11 é aproximadamente o dobro de 6. Então pode ser qualquer um desses pares. Vamos continuar para ver. E o número de pessoas que vão a pé é quase igual ao número dos que vão de bicicleta. Então, o número de pessoas que vão a pé é bem parecido com o de vão de bicicleta. Ou seja, só pode ser 12 e 13. Só que se 12 e 13 é a pé e bicicleta, então ônibus... Cadê? Deixa eu voltar aqui. Cadê? Peraí. Então carro e transporte público tem que ser 47 e 24. Consegue entender? Porque, lembra, das 3 possibilidades de pares que tinha início, 2 já foram embora quando a gente pegou o 12 e o 11. Então sobrou só 47 e 24. E, portanto, como só sobrou o patinete, e a pergunta é qual é a porcentagem do patinete? O patinete só pode ser 6. Resposta letra A. Então, as 4 primeiras questões de hoje é isso. Vamos para a próxima então. Vamos para a questão número 5. Questão número 5 diz o seguinte, ó. A soma de 5 números de 3 logaritmos é 2.664, conforme mostrado no quadro. A pergunta é quanto vale A mais B mais C mais D mais E. Então, ó, presta atenção. Vamos olhar para os logaritmos das unidades. Aqui, ó, a gente tem um A, tem um B, tem um C, tem um D, tem um E. Ou seja, basicamente o que a gente fez aqui foi somar A mais B mais C mais D mais E. Então, ó, a gente sabe que A mais B mais C mais D mais E vale algum número X que termina com 4. Certo? Isso quem sabe, olhando para cá. Porque, ó, 2 vezes é 4. Se a gente for olhar agora para as dezenas, a gente vai ter um A mais B mais C mais D mais E. Então, ó, que é um A mais B mais C mais D mais E, que vai dar um número que termina aí em 6. Ah, por quê? Se eu somei a mesma coisa. É porque, ó, o que acontece? Esse próprio X, ó, vou colocar um Y aqui para ficar igual. O X das dezenas, daquela soma de A mais B mais C mais D mais E no início, ele subiu aqui. Ou seja, o que aconteceu na realidade foi que a gente somou A mais B mais C mais D mais E mais X. E deu um número de 2 logaritmos também, que termina em 6. Perceba que, quando a gente adicionou os X, que a gente sabe que é um algarismo,
as unidades aumentou em 2 casas. Ou seja, então, obviamente, que x vale 2. Então, a gente acabou descobrindo com isso que x vale 2. Só que se x vale 2, então, portanto, o a mais b mais c mais d mais e vale 24. Resposta letra C. Certo? Então, questão número 5, feita. Bora para a questão número 6, então. Questão número 6 diz o seguinte, ó. Qual é o valor de 10 elevado a 10... Qual é o valor de 1010 elevado a 2 mais 2020 elevado a 2 mais 3030 elevado a 2 sobre 2020? Primeira coisa que você tem que prestar bem atenção, que é o que você mata a questão. Perceba que tanto 1010 quanto 2020 quanto 2030 tem uma coisa comum. Qual é? 2020. Todos eles são múltiplos de 1010. Por quê? Porque 1010 é 1010 vezes 1. 2020 é 2 vezes 1010. E 3030 é 3 vezes 1010. Então a gente pode substituir o 1010, 2020, 2030 por isso, para ficar tudo parecido. Que a gente consegue resolver de forma mais tranquila. Então, ó, a gente vai ficar com 1010 ao quadrado, normal. Ou melhor, vou até escrever assim, ó, 1010 ao quadrado, eu vou escrever como 1010 vezes 1010. Então, ó, 1010 vezes 1010. No caso do 2020, então 2020 ele vai acabar virando 2 vezes 1010. Deixa eu fazer outra cor só para ficar mais claro, ó. Vou fazer de cores diferentes, tá? Então, ó, 1010 vezes 1010, que é o 1010 ao quadrado, mais 2 vezes 1010. Por que 2 vezes 1010? Porque é o 2020. Vezes 2 vezes 1010. O que é isso aqui? Isso aqui é 2020, isso aqui é 2020 vezes 2020. Só olhar ali, ó, 2020 ao quadrado. Beleza. Isso mais 3 vezes 1010 vezes 3 vezes 1010. E tudo isso dividido por 2 vezes 1010. Perceba que tem 1010 em todos os fatores. Ó, tem nesse fator, no caso, nesse fator aqui, ó, tem 1010. Neste fator aqui tem 1010. E neste fator aqui tem 1010. Então a gente pode simplificar. Então o que eu vou fazer? Eu vou cortar este 1010 aqui, ó. Vou cortar um dos 1010 no caso, porque é multiplicação. Vou cortar um desse 1010 aqui. Vou cortar um dos 1010 aqui. E vou cortar aquele 1010 ali embaixo. Bem, e esse 2 eu consigo dividir? Vamos ver. 1010, vamos manter assim, depois eu faço essa divisão, melhor, para ficar mais fácil. Então, ó, o que sobrou? Vamos dar uma olhada. Sobrou 1010 mais 2 vezes 2, 4. Ou melhor, vou deixar como 2 vezes 2 mesmo. 2 vezes 2 vezes 1010 mais 3 vezes 3 vezes 1010 sobre 2. Isso aqui é o que sobrou então pra gente. Porém, ó, aqui neste fator é um número par. Aqui neste fator também é par. E este fator também é par. Então a gente pode dividir por 2. Então dividindo todos eles por 2, o 1010 vai ficar 505. Mais o 2 vezes 2 vezes 1010 vai ficar só 2 vezes 1010, porque cortou um 2. Ou seja, vai ficar 2020. E aqui, ó, vai ficar 3 vezes 3 vezes 505, porque cortou o 2 com 1010, então vai ficar 9 vezes 505. E perceba, a gente tem aqui um 9 vezes 505 mais 505. Ou seja, isso aqui, ó, a gente pode escrever como 10 vezes 505 mais 2020. Quanto que é 10 vezes 505? 5.050 mais 2020, ou seja, 77.070, resposta letra I. Então, essa aqui é a questão 6, pode ver que ela foi a mais difícil dentre as últimas, mas é uma questão basicamente que vai envolver você conseguir dividir os números em fatores parecidos para poder simplificar. E acho que basicamente isso só. Basicamente isso. Vamos lá, vamos continuar. Bora fazer então questão número 7 de hoje, então. Vamos continuar aqui.
Questão número 7 diz o seguinte, ó. Sejam A, B e C. Sejam... Peraí, deixa eu ver se eu coloquei a cor certinho. Peraí. Tá meio apagado aqui. Não tá certinho, tá certo. Vamos lá, vamos continuar. Tá certo. Ó. Sejam A, B e C números inteiros tais que 1 menor... Vou até escrever isso aqui de novo, ó. 1 é menor que... Menor igual, no caso. Menor igual a A. Que é menor igual a B. Que é menor igual a C. E a gente sabe que A, B, C vale 1 milhão. Que no caso posso escrever como 10 elevado a 6. E a pergunta é, qual é o maior valor possível de B? Tá, vamos lá. Presta atenção, se a gente quer o maior valor possível de B, a gente quer o maior possível de B, sendo que B é menor ou igual a C, então o A ele tem que ser o menor valor possível também. O A precisa ser o menor valor possível para sobrar espaço para o B. Dá para entender? Porque a gente quer o B maior possível. Qual que é o menor valor possível de A? Bem, se o A ele pode ser menor ou igual a 1, então ele pode ser igual a 1. Então, o menor valor possível de A é A igual a 1. Se A é igual a 1, então na verdade o que sobrou pra gente, ó, a gente pode acabar tirando o A aqui, então ficou que BC é 1000 elevado a 6. E perceba, a gente quer o maior valor possível de B. Qual que é o maior valor possível de B? Se B é menor ou igual a C, então o maior valor possível de B é ele ser igual a C. Ou seja, falar que B é igual a C. Então a gente pode falar aqui, ó, que B é igual a C. Se B é igual a C, a gente pode falar então isso aqui. Então que a gente vai ter um B ao quadrado. Opa, peraí, só deixa eu arrumar aqui. B ao quadrado igual a 10 elevado a 6. Ou seja, então a gente vai descobrir que B é igual a raiz quadrada de 10 elevado a 6 e, portanto, B é igual a 10 elevado a 3, que é a mesma coisa de 1000. Portanto, a resposta da questão é a letra D. Beleza? Então, questão número 7 feita, bora para número 8. Número 8 diz o seguinte, ó, essa aqui é uma questão interessante. Eu gostei dessa questão quando vi pela primeira vez. Vamos lá. Ó, se cachorros pesam que quilogramas? Então, ó, se deixa eu tentar escrever certinho, calma aí, vamos com calma aí, tem tempo para isso. Ó, se cachorros pesam que quilogramas? Vou colocar aqui quilos. Beleza. E elefantes, que ó, e elefantes pesam M cachorros. Vou colocar M caixa. Pronto. E a pergunta é, quanto pesa um elefante? Bem, vamos lá. Para começar, o que a gente pode fazer? Bem, o peso de um elefante vai ser igual ao peso de todos os elefantes, que é o todos os elefantes, dividido pela quantidade de elefantes. Quantos elefantes tem? E. Então, basta a gente descobrir quanto vale, qual que é o peso de todos os elefantes e dividir por E. A gente não sabe que o peso de todos os elefantes é M cachorros, mas quanto que M cachorros representa? Aqui a gente pode fazer uma regra de 3. Ó, se cachorros pesam que quilos, certo? Então, quanto que vai pesar M cachorros? M cachorros vai pesar X quilos. E X quilos é o peso de todos os elefantes. Então, basta descobrir quanto vale X. Bem, fazendo uma regra de 3 aqui, então, a gente vai descobrir que X vai ser igual a M vezes Q dividido por C. Ou seja, a gente pode substituir X ali por MQ dividido por C. Então, ó, a gente vai ficar com MQ C. Ou seja, basicamente isso aqui quer dizer, então, vamos ver qual a alternativa que bate. Só arrumando aqui, ó, QM sobre CE. Então a resposta vai ser a letra D. O que mata a questão, o que faz você resolver a questão, aqui neste caso é você conhecer o que é a regra de 3. Se você não souber que a regra de 3 fica um pouco complicado. Mas perceba, sabendo que a regra de 3 e aplicando a regra de 3, você matou a questão. Não é uma questão tão complexa assim, certo? Bora, questão número 9.
A número 9 diz o seguinte, ó. Dois dados iguais têm suas faces vermelhas, duas azuis e tem duas faces vermelhas, duas azuis e duas brancas, cada um. Se lançarmos os dois dados simultaneamente, qual é a probabilidade do resultado das duas faces ser a mesma cor? Vamos lá. Probabilidade, a gente vai ter o evento sobre o espaço amostral. Qual que é o espaço amostral? É tudo. Ou seja, eu quero fazer o quê? Eu quero lançarmos dois dados simultaneamente. Este é o espaço amostral. Quais são as opções? Bem, cada dado tem 6 faces. Então, eu tenho 6 vezes 6, eu tenho 36 combinações para saírem. Ou seja, nosso espaço amostral aqui, vai ser 36. Qual que é o evento? O evento é das duas faces serem iguais. Bem, vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar para a princípio, temos aqui duas faces. A gente quer que as duas sejam iguais. Caiu essa face desse lado e essa face desse lado. Vamos lá. Para começar, a gente tem 3 cores diferentes para caírem. Então, a gente tem 3 cores diferentes para caírem. Beleza. Depois que a gente escolheu uma cor, bem, para o primeiro dado, essa cor tem duas opções, porque tem duas faces que são pintadas dessa cor. Então temos duas opções. E para o segundo dado, temos duas opções também de faces que podem cair dessa cor. Ou seja, isso quer dizer, portanto, que vamos dizer assim, possibilidades em que um dado lançado simultaneamente com outro que é igual, na circunstância do enunciado, duas faces saírem com a mesma cor, vai ser 3 vezes 2 vezes 2, que é 12. Ou seja, a probabilidade vai ser 12 sobre 36, que é o mesmo que 1 sobre 3. Resposta, letra I. É uma questão de probabilidade simples, que você precisa saber basicamente o que é a fórmula da probabilidade, conseguir calcular o evento e conseguir calcular o espaço amostral. Basicamente isso. Vamos lá então para a questão número 10. A questão número 10 diz o seguinte: qual dos números a seguir não é divisível por 3, qualquer que seja o inteiro n? Então presta atenção. A gente quer o caso em que não é divisível por 3. Quando ele fala qualquer que seja o inteiro n, é em nenhuma hipótese. A gente pode escrever isso aqui como em nenhuma hipótese. Ou seja, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que as outras alternativas, elas não necessariamente precisam ser múltiplo de 3. Como assim? Pode ser que elas sejam, dependendo do valor de n, pode ser que elas não sejam, dependendo do valor do n. Porém, tem uma delas que não é divisível por 3 em nenhuma hipótese. Essa que a gente tem que encontrar. Vamos lá, então. Letra A, 5n mais 1. 5n mais 1, bem, existe alguma possibilidade dela ser múltiplo de 3? Bem, deixa eu tentar pensar um de cabeça aqui. Tem um caso aqui de n igual a 7. Então, nesse caso aqui, se n for igual a 7, a gente vai ter, então, 36 como resposta. 36 é múltiplo de 3. Ou seja, se tem uma situação que dá certo, então, esquece que não é a resposta da questão. Aqui, tem uma situação? Tem. Se n for igual a 3 aqui, por exemplo, então já dá no óbvio que é múltiplo de 3. E aqui, bem, se n for 3, por exemplo, aqui, mais um caso que n for 3, a gente vai dar 3 mais 4, 3 vezes 4 dá 12. Também é múltiplo de 3. Aqui, neste caso, nenhuma situação a gente vai conseguir colocar um n. É a resposta da questão já é a letra D. Por quê? Porque, presta atenção, quando a gente tem um 6n, um 6 multiplicando n, esse pedaço aqui já é múltiplo de 3. Já é múltiplo de 3. Quando a gente retira uma unidade, a gente vai ter um múltiplo de 3 menos 1. Ou seja, múltiplo de 3 menos 1 não é múltiplo de 3. Em nenhuma situação. Então, a resposta é a letra D. Certo? Basicamente isso. Uma situação aqui na letra E, por exemplo, dá certo. N igual a 2. Com N igual a 2, aqui eu era 6. E 6 é múltiplo de 3. Então, realmente, a única que em nenhuma hipótese dá múltiplo de 3 é a letra D. Então, fizemos as 10 primeiras questões já. Vamos lá. Então, agora, vamos terminar essa aula de hoje resolvendo, então, as últimas 5 que a gente tem para resolver hoje. Que é as questões de 11
a 15. Ó, letra 11 não, número 11. Um retângulo cinza e um retângulo preto sobrepõem-se. A figura mostra essa situação em 4 casos, representando por C a área da região cinza não comum e P a área da região preta não comum. No caso, a região preta é a região branca, tá? No caso, na prova original tá preto mesmo, é porque como eu tive que modificar para ficar no fundo preto, então a região branca, na verdade, aqui, ó, região branca, tá? Beleza. Qual das seguintes afirmações é verdadeira sobre o valor de C menos P? Entenda que a questão, quando ele fala C e P, ele está generalizando. Então, possivelmente, quando generaliza, é porque, em todo caso, não importa qual seja o valor numérico, vai acontecer a mesma coisa. Então, bem, presta atenção. Se ele generalizou o valor de C, sendo o valor de C a região cinza não comum e P a região preta não comum, então a gente pode generalizar também a região comum. Vou chamar de X. Então X é a região comum entre os dois. Beleza. A gente quer C menos P, tá? Agora foi o seguinte, ó. Eu vou chamar a área cinza de AC e a área preta de AP, certo? Então, a área cinza é AC, a área preta é AP, tá? Quanto que vale C? C não é a área cinza não comum? A área cinza não comum vai ser igual à área AC menos a área comum que é C, que é X. Quanto que vai valer P, que é a área preta não comum? Vai ser AP menos X, que é a área comum. A gente não quer o valor de C menos P? Então vamos lá. Então C menos P vai ser AC menos X menos AP menos X. Ou seja, AC menos X menos AP mais X. Regra adicional. Menos X com X cortou. Então ficou AC menos AP. Ou seja, o que isso significa? O que isso significa no final das contas para a gente? Basicamente, o que isso significa para a gente é que isso aqui é constante. Por quê? Porque a área da figura cinza e a área da figura preta são constantes. Ou seja, isso aqui, ou seja, C menos P, é constante. Então, qual a alternativa que fala que C menos P é constante? Só a letra E. O valor de C menos P é o mesmo em todos os casos. Em todo o resto, muda. Mas não, o valor de C menos P é constante. Então, resposta, letra E. Beleza? Então, vamos para o número 12 já. Número 12 diz o quê? Pera aí. Vamos lá. 5. Essa aqui, deixa eu comentar uma coisa sobre essa questão. Essa aqui é uma questão clássica. Vamos lá. Por que clássica? Porque eu já vi essa questão em muitos lugares. Já caiu numa prova já caiu na prova da Canguru desse ano também, em outro nível. Caiu no banco de questões do BMAP. Eu já vi em algum outro lugar, se eu não me engano, eu já vi em alguns livros de matemática também. Essa aqui é uma questão clássica e a resposta é sempre a mesma. Só muda o valor. Então, você entender essa questão aqui vai te ajudar muito, porque possivelmente, quando eu digo possivelmente, tipo assim, a chance de cair uma questão parecida. Porque eu já vi várias vezes. É uma das poucas questões que eu já vi várias vezes. Vamos lá. Vamos então resolver isso aqui, ó. 5 moedas estão sobre uma mesa com caras voltados para cima. Então, vamos desenhar aqui, ó. Então, temos 1, 2, 3, 4, 5 moedas com caras voltadas para cima. Beleza. A cada movimento... Peraí. A cada movimento, você deve virar exatamente 3 dessas moedas. E a pergunta é: qual o menor número de movimentos que você deve fazer para que todas as moedas sobre a mesa fiquem com coroas voltadas para cima? Ou seja, depois que a gente fazer todos os movimentos, a situação que a gente vai criar é essa aqui, ó. Que as 5 moedas estejam com a coroa para cima. Certo? Agora, você tem que entender o processo inverso, ó. Do penúltimo caso para o último caso, o que aconteceu? A gente teve que virar 3 moedas. Só que presta atenção. Para a gente conseguir virar 3 moedas e
todas virarem caras, quer dizer que essas 3 moedas que a gente virou... Desculpa, confundi aqui. Pra gente conseguir virar as 3 moedas no final e todas serem coroas, quer dizer que essas 3 moedas que a gente virou eram caras. E as outras 2 eram coroas. Ou seja, a situação anterior, a gente já sabe qual é. É essa aqui, ó. Em que tínhamos 3 caras, 2 coroas. Aí nós viramos as 3 caras e virou tudo coroa. Ou seja, a grande questão é como transformar isso aqui em cima, ó, nisso aqui. Naquela linha de baixo. Essa é a grande questão. Bem, só que perceba também o seguinte, ó. O primeiro movimento ele já é fixo, não tem o que fazer. Porque no primeiro movimento a gente tem que virar 3 moedas. Como são todas caras, vou virar 3 coroas. Então, ó, presta atenção. Vou virar o seguinte, ó. Vou virar essa. A situação que a gente pode ter chegado, então, é essa aqui, ó. Coroa, 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 cara. Essas 2 aqui já são fixas, não tem o que fazer, são fixas. E essas 2 últimas também são fixas. A grande questão, então, é quantos movimentos a gente precisa para transformar isso aqui nisso aqui. Consegue entender? E a resposta, na verdade, é um movimento só. Aqui você tem que olhar com bastante atenção. Presta atenção. Aqui nós temos 2 caras e 3 coroas. Aqui temos 3 caras e 2 coroas. Como é que a gente consegue isso? A gente consegue isso da seguinte forma. A gente precisa transformar uma moeda que inicialmente é coroa em uma moeda que é cara. E a gente precisa transformar 2 moedas que são... Não tá certo, peraí. Isso. A gente tem que transformar uma moeda que é coroa em uma que é cara. Só que a gente não mexe uma moeda de cada vez. A gente mexe quantas moedas de cada vez? A gente acaba mexendo com 3 moedas de cada vez. Então, por exemplo, olha só. Se a gente virasse só essa moeda aqui de cima, só essa aqui, por exemplo, já viraria. Só que a gente vai ter que mexer com outras 2. Só que vai ter que mexer com outras 2 de forma que o total de moedas de cada um continue igual. Ou seja, a gente vai ter que mexer uma outra moeda cara que vai virar coroa. E para equilibrar, a gente vai ter que virar uma moeda cara que vai virar... Acabei confundindo aqui, mas deu para entender, né? Então, que vai virar coroa. Vamos entender então. Dessa para cá, dessa segunda para a penúltima. Bem, da segunda para a penúltima, então lembrando, para essa aqui virar essa aqui, uma coroa vai ter que virar uma cara. Só que a gente vira 3 de cada vez, ou seja, as outras 2, elas têm que ser complementares. Então, as outras 2 moedas que a gente vai ter que virar, uma vai ter que ser coroa, que vai virar cara, e outra vai ter que ser cara, que vai virar coroa. Ou seja, a gente pode virar essa aqui então, que vai virar cara. A gente pode virar essa aqui, que vai virar coroa, que vai virar cara, desculpa, também. E essa aqui vai virar coroa. E vai virar exatamente isso aqui. No caso, só você vai ter que inverter o lugar das moedas, só que vai virar exatamente aquela ali. Ou seja, a gente fez isso no segundo movimento. Ou seja, tem um movimento, aqui ó, um movimento, 2 movimentos, 3 movimentos. Após 3 movimentos, vira tudo cara, vira tudo coroa. Sempre confundo quando eu vou falar. Então a resposta é B, 3 movimentos. E, como eu falei, teve uma questão no banco de questões do MEP que é exatamente essa. Se não me engano, eram 7 moedas em 25 e 4 que viravam de cada vez, se não me engano era isso. Era a única diferença. E teve uma questão da própria Canguru também que foi muito parecida, que os valores eram menores. Se não me engano, eram 3 moedas ou eram 4 moedas. Então perceba que acaba sendo uma questão bem clássica. 13, vamos entender. 4 caixas iguais sem pintura são coladas para formar a estrutura ao lado. 1 litro de tinta, então 1 litro de tinta, é necessário para pintar o exterior de uma caixa inteira. Então, uma caixa, 1 litro de tinta, uma caixa. Quantos litros de tinta serão necessários para pintar o exterior da estrutura? Bem, vamos entender o seguinte, ó. Para começar, cada uma dessas caixas elas têm uma configuração igual uma com as outras. Elas têm 2 faces pequenas, vou chamar de 2P, 2 faces pequenininhas. Tem 2 faces médias, que são essas faces achatadas aqui do lado. E tem 2 faces que eu vou chamar de grandes, que são as aqui de cima. E a de baixo, de cima e de baixo, no caso. Ou seja, a gente sabe disso inicialmente.
olha para as intersecções. Olha para essa intersecção aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha meu mouse ali, ó, que eu tô desenhando. Olha para essa intersecção aqui. Qual é a área dessa intersecção? Bem, é P. Só que perceba que ela está tampando P de duas caixas ao mesmo tempo. Ou seja, duas caixas ao mesmo tempo nesse momento estão sendo tampadas por uma área P. Então perceba que a intersecção ali, ó, é 2P. Aquela intersecção ali é 2P. Porém não tem só aquela, tem outras. Qual outra intersecção tem? Essa aqui que eu vou desenhar agora. Olha aqui, ó. Essa intersecção, ó, bem aqui, que está escondida ali atrás, que é dessa caixa bem aqui atrás, ó. Ela tem intersecção com ela tem intersecção com aquelas duas caixas ali. Só porém, qual que é o tamanho dessa intersecção? M. Porém, quando a gente coloca dessa forma, é M de uma caixa sendo tampada e M de outras duas caixas. Porém, M dessas outras duas caixas juntas. Só você pensar o seguinte, ó. Deixa eu ver se consigo algo aqui. Acho que não vou ter nada para explicar. Pera aí. Vou ter sim. Ó, talvez meu áudio fique um pouco baixo, mas ó, dá para escutar. Tem duas caixas aqui, ó, certo? Duas caixas. Quando eu pego essa caixa menor e coloco na caixa maior, automaticamente o que aconteceu é que a área de contato é igual 2 vezes a área da caixa menor. Dá para entender? Por quê? Porque ela está tampando uma área igualzinha a essa menor na caixa maior. Ou seja, neste caso, que temos ali uma intersecção do tamanho M, teremos 2M. Teremos 2M de área. E tem mais uma intersecção ainda, que está escondida. Aquela de trás, ó. Aquela ali, ó. Nessas duas caixas ali em cima. E aquela intersecção ali vale G. Não vale G? Porém, mesma coisa. Então vai ser 2G no total de área. Então, ó, mais 2G. Ou seja, quer dizer que a área de intersecção geral é igualzinha à área de uma caixa inteira. Olha só, igualzinho. Bem, se as 4 caixas estivessem separadas, a gente iria utilizar 4 litros de tinta. Porém, como a gente vai ter que usar, isso aqui a menos, ó, isso aqui a menos, então isso aqui vale 1 litro de tinta, porque vale uma caixa. Então, a gente vai ter que utilizar 3 litros de tinta. Resposta letra B. Beleza? Então, número 13 é isso. Bora para 14, já estamos acabando já. A número 14 diz o seguinte, essa aqui eu considero que dessas 15 que a gente vai fazer, essa 14 seja mais difícil, tá? Espera aí que o meio da letra tá tampando ali em cima, ó, deixa eu tirar aqui. Não tá tampando não, só tampou o maisinho ali só, mas dá pra entender. Ó, sejam A, B e C números inteiros. Qual dos números a seguir com certeza não é igual a? Vamos escrever. A menos B ao quadrado mais B menos C ao quadrado mais C menos A ao quadrado. Bem, perceba que a gente tem três números aí que a gente não sabe qual é o valor deles. 3 letras, né? Será que a gente consegue eliminar algum? Se a gente conseguir eliminar algum, fica mais fácil. Bem, como é que a gente vai conseguir fazer isso? Bem, primeiramente, ó, eu posso fazer o seguinte. Esse A menos B, eu não sei quanto vale. Porém, posso chamar ele de X. Esse B menos C, eu também não sei quanto vale, mas posso chamar de Y. Ou seja, eu falei que A menos B é igual a X. E eu falei que B menos C é igual a Y. Quanto vai valer C menos A, então? Se é C menos A. Bem, a gente não sabe ainda. Porém, a gente sabe quanto vale C e quanto vale A. Por quê? Olha o que eu vou fazer. Olha o que a gente vai fazer. A gente vai conseguir sumir com a letra B. Por quê? Porque perceba que a B é a única que aparece nesses dois aqui de cima. Então, se a gente isolar a letra A, o que vai acontecer? A gente vai ter o seguinte. A gente vai ter A igual a X mais B e C igual a Y menos C, se não estou enganado. Deixa eu confirmar aqui. Opa. B menos Y.
Deixa eu confirmar se é isso agora para ele. Isso, exatamente isso. Por que a gente vai assumir com C, a gente vai assumir com B agora? Porque, ó, a gente sabe quanto vale A, sabe quanto vale C. Então, só substituir aqui, ó. Então, substituindo, a gente vai ficar com B menos Y menos X mais B. Ou seja, B menos Y menos X menos B. B com menos B cortou, ou seja, menos Y menos X. Ou ainda, menos X mais Y. Ou seja, isso aqui ó, vale quanto? Isso aqui vale menos X mais Y. Tá, vou apagar isso aqui agora. Por que isso é útil? Porque é o seguinte, ó. Se a gente for substituir então agora, vai ficar o seguinte, ó. Vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado mais isso aqui ao quadrado. Para começar, como aqui é o sinal de menos, esse aqui é o sinal de menos, quando for levar ao quadrado vai ficar positivo, então não pode esquecer o sinal, tá? Então vai ser x mais y ao quadrado. Vamos lá. Quadrado primeiro, que é x ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, ou seja, 2xy mais o quadrado segundo, ou seja, mais y ao quadrado. Juntando tudo, a gente vai ficar o seguinte, ó. A gente fica com 2x ao quadrado mais 2y ao quadrado mais 2xy. Ou seja, posso colocar o 2 em evidência? Isso aqui é o mesmo que 2 vezes x ao quadrado mais xy mais y ao quadrado. Ou seja, o que isso quer dizer? Quer dizer que tudo aquilo ali em cima ó, é um número par, porque é múltiplo de 2. Se é um número par, o único ímpar que tem aqui é o 1. Ou seja, qual que é o único que não pode ser? 1. Por que é uma questão difícil? Porque é uma questão que é meio difícil você conseguir chegar nisso, né? Sinceramente, é uma questão meio difícil de chegar nisso. Seria uma questão que, a princípio, eu pularia e faria só depois se sobrasse tempo. Certo? Bora para a última de hoje, então. Deixa eu ver quanto tempo a gente está aqui. A gente está com 42 minutos. Beleza. Bora para a última questão de hoje, ó. Os dois primeiros dígitos de um número de 100 dígitos são 2 e 9. Quantos dígitos tem o quadrado desse número? Bem, a gente não sabe quanto vale esse número, basicamente. Qual que seria o maior número possível? Seria o 2, 9, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e assim por diante. Com 99 dígitos 99 noves. Esse seria o maior possível, porque é um número de 100 dígitos que começa com 29. Porém, levar esse número ao quadrado, se ele ser o maior número possível, daria muito trabalho. Então, vamos arredondar ele vamos arredondar ele para o seguinte. Desculpa, travei. Vamos arredondar ele para 3. Deixa eu... Seguinte aqui, ó. Vamos arredondar ele para 3, seguidos de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e assim por diante. 99 zeros. Ou seja, esse número aqui nada mais é do que 3 vezes 99 para 10 elevado a 99. Certo? É basicamente o mesmo número. Deixa eu só confirmar. Tá certinho, tá certinho. Pronto. Bem, só que 3 vezes 10 elevado a 99 é mais fácil de levar ao quadrado. Então, 3 vezes 10 elevado a 99, quando elevar ao quadrado, vai ser a mesma coisa de 9 vezes 10 elevado a 198. Ou seja, esse número aqui então vai ter quantos dígitos? Bem, vai ter 198 dígitos aqui, mais um dígito aqui. Ou seja, esse número aqui tem 199 dígitos. Só que você tem que lembrar que este número aqui ele é maior do que o maior número possível. Ou seja, isso quer dizer então que o maior número possível e, portanto, qualquer outro número que comece com 29 e tenha 100 dígitos também vai ter 199 dígitos. Certo? Então, respondido aí número 15. Bem,
As primeiras 15 questões estão feitas aí para vocês, demoramos 45 minutos para isso. Na próxima aula aqui do Canguru Nível S, a gente vai resolver as questões então, de 16 a 25 e depois na próxima a gente resolve da 26 a 30, beleza? Então é isso. Muitíssimo obrigado, encerramos por aqui. Nos vemos na próxima aula da Canguru aqui no nosso canal do YouTube. Se inscreva se você não se inscreveu ainda e até mais. Falou!